Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é missão? A palavra missão vem da palavra latina mission, que significa enviar. No Novo Testamento, essa palavra vem do grego apostelo, que tem o mesmo significado em sua essência. A missão, portanto, trata-se do desígnio bíblico completo da Igreja de Jesus Cristo. Esse é um amplo termo que inclui o ministério da igreja peregrina, estrangeira, da igreja testemunha, profética, serva, a igreja como sal e luz, principalmente na atual conjuntura de nossa sociedade. Por outro lado, missões pode ser definido como um termo específico e especializado. Refere-se ao envio de pessoas autorizadas para áreas além das fronteiras. É ir ao encontro das pessoas para ser sal da terra e luz do mundo. Com isso, cresce cada vez mais a consciência de que a igreja não tem paredes, mas tem uma boa nova a ser anunciada a todas as gentes. Tem, portanto, uma missão, o que implica em dizer que fazer missões é ser enviado, como no Evangelho de João 20:21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Se compreendermos a missão de Jesus corretamente, vamos descobrir que ele veio ao mundo também com a missão de servir. Marcos, por exemplo, 10:45, diz que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A nossa missão, como a de Jesus, deve ser uma missão de serviço. É a tarefa primordial de todo cristão. É o cumprimento da grande missão dada por Jesus Cristo em Mateus 28. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Há diversas fundamentações bíblicas para a missão. Em Lucas 1, podemos citar aí o anjo que anuncia Maria, também Maria visita Isabel, e em Atos, os apóstolos são enviados em missão. A opção pelos pobres torna-se em Jesus o distintivo de sua missão, como é destacado em Mateus 11:4. O pobre, gente, é o lugar social onde Jesus se colocou para realizar a missão. Dentre tantas fundamentações bíblicas, nós vamos aqui destacar um pouco mais a missionariedade nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e também em Atos dos Apóstolos. Inicialmente, em relação à missão no Evangelho de Mateus, podemos dizer que ao longo do Evangelho, o horizonte de missão se amplia, pois Jesus mostra compaixão pelos excluídos e liberta e cura os mais necessitados, sejam eles judeus ou pagãos. A missão de Jesus consiste em ensinar nas suas sinagogas, proclamar o Evangelho do Reino, curar todo tipo de doença, cujo resultado é a inauguração da nova aliança do reino para a remissão dos pecados. A parte final de Mateus apresenta Jesus ressuscitado, revestido de toda a autoridade que envia seus discípulos. A solução descrita em Mateus pode ser esta: fazer discípulos todos os povos sem distinção, introduzi-los na comunidade mediante o batismo, ensinando-lhes tudo o que Jesus ensinou. Esse seria o programa da missão da igreja. Os discípulos recebem esta missão, porque para isto foram chamados desde o começo. Podemos falar que a missão dos discípulos pode ser caracterizada por 4 condições oferecidas na parte do Sermão da Montanha. Primeiro, entrar pela porta estreita. Produzir bons frutos seria o segundo. Cumprir a vontade do Pai, terceiro ponto. E o quarto, pôr em prática as palavras de Jesus. Essa expressão, fazei discípulos todas as nações, é exclusiva de Mateus. A imagem do mestre que ensina os seus discípulos, frequentemente usada ao longo do Evangelho, quer evidenciar a continuidade entre a missão de Jesus e a missão dos discípulos. Em torno desse único imperativo, aparecem outros 3 compromissos: andar, batizar e ensinar. A missão de Jesus terminou, mas ela continuou presente na missão dos discípulos. Para Marcos, no desempenho da missão, é preciso coragem,
pois é necessário que o evangelho seja proclamado a todas as nações. O ensino missionário de Marcos, para indicar a missão, lembra várias figuras de enviados por Deus. João Batista é enviado por Deus para preparar a vinda do Messias. Jesus mesmo se apresenta como enviado de Deus para pregar, chamar os pecadores, dar a vida em resgate por muitos. Ele chama os discípulos para que fiquem com ele, mas também os envia como seus apóstolos. A partir de condição de mestre, Jesus também autoriza a pregar e lhes comunica o poder sobre as doenças, espíritos impuros, isto é, ele os habilita para serem pescadores de homens. A missão dos discípulos, pregar o evangelho, expulsar demônios, curar doentes, ensinar e servir, tem sua origem na missão de Jesus, a qual não pode ser separada do seu destino na cruz. Em relação ao Evangelho de Lucas, podemos falar que é apresentada a história do projeto de Deus, desde a vinda de Jesus até as extremidades da terra. Por isso, coloca em paralelo os 2 volumes de sua obra. Lucas, então, tem 2 volumes. Ao tempo de Jesus, o Evangelho, depois segue com o tempo da Igreja, que está em Atos dos Apóstolos. Entre tantas qualificações que esse Evangelho recebeu, podemos citar alguns. O Evangelho do Espírito Santo, o Evangelho da missão, o Evangelho dos pobres, dos estrangeiros, dos marginalizados. Estes aspectos já bastam para mostrar a presença de um horizonte muito amplo. No que diz respeito à missão, Lucas parece privilegiar alguns aspectos importantes, como o dinamismo do Espírito Santo, a centralidade do arrependimento e da remissão dos pecados, a boa nova para os pobres, o encontro entre evangelho e cultura. O evangelista, antes de tudo, evidencia a iniciativa divina, que para realizar suas promessas, envia Jesus para proclamar a boa nova da libertação. Em Lucas, a missão de Jesus termina também com a morte, mas assume um profundo significado salvífico, porque é ungido por Deus que devia sofrer e ressuscitar dos mortos. Entretanto, para compreender melhor a missão em Lucas, é necessário levar em consideração 2 textos importantes, um no começo e outro no fim do Evangelho. A inauguração da missão de Jesus na sinagoga de Nazaré. Jesus, no início de sua atividade pública, endossa o título de profeta e não só inaugura a sua missão, mas pronuncia um discurso programático retomando a profecia de Isaías 61, é possível reconhecer a presença de vários elementos muito importantes no âmbito da missão. Por exemplo, Deus toma a iniciativa de agir mediante o espírito profético. 2, o anúncio da boa nova aos pobres. 3, a proclamação do ano da graça do Senhor. E ainda o 4, a releitura das Escrituras. A primeira característica do texto é a afirmação da iniciativa divina, que unge e envia Jesus como profeta. Com efeito, logo adiante, ele mesmo se qualifica como tal e se compara em sua atuação às grandes figuras proféticas do Antigo Testamento, Elias e Eliseu. A narração indica também em que consiste a missão profética de Jesus: evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos presos, a recuperação da vista aos cegos e o ano da graça do Senhor. A missão se realiza pela força do alto, o Espírito Santo prometido. O último elemento retoma o primeiro, mostrando que o Espírito Santo é fruto da promessa do Pai. Lucas, antes de concluir o discurso do ressuscitado, evoca a fonte suprema, o Pai, que é a origem de tudo. O dom do Espírito à comunidade dos discípulos é fruto do evento pascal, e juntamente com a proclamação da palavra, ele será protagonista da missão nos Atos dos Apóstolos. O discurso do ressuscitado prepara dessa forma o desenvolvimento da missão da Igreja nos Atos dos Apóstolos. Falando então em Atos, vamos dizer que a missão nos Atos dos Apóstolos pode ser entendida como o itinerário da experiência missionária que leva a mensagem cristã da Palestina, província periférica do Império, até Roma, o seu centro. As cartas de Paulo mostram o nascimento, a formação e o desenvolvimento das comunidades que são fruto do anúncio evangélico.
alguns aspectos significativos que nos Atos marcam o itinerário da missão: a força da palavra e do Espírito, o testemunho e a abertura universal. A fonte da missão, quando Lucas escreve o livro dos Atos nos grandes centros urbanos do Império, já existem grupos ou comunidades cristãs. Para poder reconstruir sua difusão, realça 3 elementos importantes: a iniciativa divina e a fonte de expansão do movimento cristão. Segundo, ela se manifesta especialmente nos momentos cruciais da história. No início, os apóstolos recebem solenemente a missão. No centro acontece a passagem do mundo judaico ao mundo pagão. E no fim do Evangelho, o desenvolvimento da missão de Paulo tem como meta Roma, o centro do império. E o terceiro, o programa a ser desenvolvido é anunciado em Atos 1:8. Mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e serei minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria até as extremidades da terra. Essas palavras de Jesus, antes da ascensão, serão confirmadas pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. Dessa forma, os apóstolos recebem a habilitação e a missão de anunciar o Evangelho a todos os povos. Para Paulo, não é diferente, pois na origem de sua missão está a iniciativa gratuita de Jesus ressuscitado. Ele entrega a tarefa de ser servo e testemunha. Deus é o verdadeiro protagonista da missão. É a fonte que sustenta e acompanha o caminho de seus apóstolos e que habilita Paulo para a missão universal. Na parte final dos Atos, uma citação de Isaías aparece, e aí confirma e define o horizonte universal da mensagem cristã. Foi enviada aos gentios essa salvação de Deus, e eles a ouvirão. O método missionário apresentado por Lucas é o seguinte: antes de tudo, o anúncio da palavra parte dos fatos e das expectativas das pessoas. Em seguida, interpreta esses fatos à luz do evento Jesus, situado dentro do horizonte das promessas proféticas, e termina com o convite: tomar uma decisão concreta de fé e de conversão. Tudo isso, meus amigos, ajuda a construir uma comunidade que seja estável e sólida em sua adesão de fé. Esse método missionário se revela eficaz porque cria uma sintonia com as expectativas e os problemas das pessoas e do ambiente, do modo que a proposta da mensagem cristã dá um novo significado à vida humana. Nesse sentido, o estilo de vida dos missionários e das comunidades se caracteriza como caminho. O encontro com as pessoas, a solidariedade, o diálogo, formam a trama do itinerário missionário mediante a qual a palavra de Deus, sob o impulso do Espírito, dá sentido às expectativas salvíficas e oferece uma nova esperança a todos os homens. Então, meus estimados confrades, consórcias, membros da família vicentina, amigos e colaboradores da Sociedade de São Vicente de Paulo, na revelação bíblica, a missão está intimamente relacionada à história da salvação, ao desejo de Deus de que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso, a missão está ligada ao envio. Ide, fazei discípulos meus todos os povos. E, portanto, eis a nossa missão: amar e servir o Cristo na pessoa dos necessitados, agindo de forma organizada nas causas e libertando-os de todas as suas misérias. Finalizo dizendo que não é suficiente perceber a necessidade da missão, mas é fundamental tomar consciência de que toda a igreja, e nela cada batizado ou batizada, é o sujeito da missão. Fica, pois, muito claro que toda a igreja é, por sua natureza, missionária. A grande missão da igreja concretiza-se na preocupação com a pessoa humana em sua totalidade. É preocupação com compromisso de fé com o ser humano, com seu crescimento no seguimento de Jesus e com sua plena realização em todos os seus sentidos. Porque entre evangelização e promoção humana, como sabiamente afirmou o Papa Paulo VI, existem de fato laços profundos. Sugiro a você, que me acompanha nesse momento, a leitura do módulo DECAFO, Formação Missionária, e deixo 3 perguntas para a reflexão de vocês. Primeiro, orientados pela Sagrada Escritura, tenho sido missionário no meu agir? O que posso melhorar? Segunda, Jesus contagiava as pessoas com a sua compaixão, amor pelas vidas,
fé, esperança e milagres. Que marcas você tem deixado na sociedade? O que tenho feito por missões? É isso, meus amigos e minhas amigas. Permaneçamos com Deus.